Não estou preocupado se você tem 10, 15, 20 anos, 30 anos de cristianismo. Não estou preocupado no seu conhecimento ou na sua teologia essa noite. Não estou preocupado se você é de outra denominação. A questão que Jesus impõe a uma afronta dos fariseus é dizer: eu sou o pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu morro por elas. Eu a protejo. Mas Jesus também fala do mercenário, do ladrão. Irmãos, nesse tempo você tem que entender algo. O evangelho não foi mudado. Nós é que mudamos o evangelho ao passar do nosso tempo. Você precisa nesse tempo reconhecer a voz do seu pastor. Você precisa entender se Jesus realmente está falando, se realmente Jesus está agindo, se realmente Jesus está na casa, se realmente Jesus é o centro da sua vida. Porque há ladrões e salteadores. Nesse tempo há ladrões e salteadores também, que têm discernido o evangelho que não é evangelho. Tem discernido e falado e pregado algo que não é verdade. As ovelhas sem pastores, elas ficam desorientadas. E como pastor, como um pastor substituto aqui, porque o pastor dessa casa é Jesus Cristo. É Ele que deu a vida por você, meu irmão. Eu sou homem como você, sou falho como você, tenho as mesmas limitações que você, mas Deus me confiou em pastorear essa casa. Mas o pastor dessa casa é Jesus Cristo, porque Ele deu a vida por mim e por você. Então a autoridade máxima essa noite aqui é a palavra de Deus sobre essa casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não é homem que tem o domínio da sua vida, não é homem que tem o domínio sobre a sua casa, é a palavra de Deus. Então é necessário que tudo que saia do altar e tudo que saia da boca de um pastor ou de um homem de Deus, você tem que ter o discernimento para entender se é Jesus que está falando. Você precisa conhecer, ter esse discernimento, falar: opa, peraí, isso aí não condiz com a voz do meu pastor, porque você tem um pastor. Irmãos, era tão triste aquela época, porque a religiosidade estava inserido no meio daquele povo. E Jesus, quando chega, Ele chega dizendo, Ele chega falando que: olha, eu sou o Senhor, vocês agora não têm só um Deus, vocês agora têm um Pai. Agora Jesus apresenta aqueles homens, Deus como um Pai. Isso era uma afronta, porque eles conheciam Abraão como pai. E o que Jesus responde a eles? A religiosidade, ela é baseada em troca, meu irmão. Você oferece, você faz algo à divindade. Toda religião, escute, toda religião é o homem oferecendo algo a Deus para alguma divindade. Não porque eu dou o dízimo nessa casa, não porque essa semana eu consegui não pecar, essa semana eu consegui jejuar. Irmãos, até nas coisas santas nós possamos ser hipócritas. Você pode chegar para uma pessoa e falar assim: olha, quanto tempo você orou essa semana? Ah, orei 10 minutos. Não, eu estou orando 45 minutos. Eu estou orando 1h30. Eu fiz 3 dias de jejum. A sua motivação está errada, querido. A sua motivação está errada. Você acha que pelo fato de você passar 3 horas orando, e não que seja importante, é fundamental na vida cristã, você acha que você passar 2 horas orando, você acha que você está jejuando muito, agora Deus está te aceitando mais? Você acha porque você está oferecendo mais, agora o seu Pai te ama mais? E não que não seja importante, a oração, o jejum e a leitura da palavra são disciplinas espirituais importantíssimas para esses dias e fundamentais para esses dias. Mas até fazendo isso, Jesus falou: quando vocês orarem, entra para a porta do quarto, fecha ela, porque o seu Pai está vendo em secreto você. Não faça como os hipócritas ficam em praças,
orando para que todos vejam. Então a importância desse tempo é conhecer o bom pastor, é conhecer o que o bom pastor está dizendo nesse tempo. Irmãos, não se sinta enganado. Quando a gente fala assim, o Senhor, qual que é a passagem bíblica mais conhecida da Bíblia que fala de ovelhas? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a gente pega para isso, né? A gente pega essa tradução, que a nossa língua portuguesa tem muitos problemas aí, o hebraico vai nos ajudar um pouco, mas você pega essa tradução, não é bem assim, irmão. O Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Em outras traduções, a mais correta é isso: o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Porque ser cristão, você vai adoecer, você vai ficar desempregado, amanhã vai bater um boleto na sua porta para você pagar. Se você não pagar o aluguel, você vai ser despejado. Cristão também adoece, cristão também passa por dificuldade financeira. Mas a Bíblia diz no Salmo 23, que a ovelha, ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, ainda que ela esteja passando pelo vale da sombra da morte, ela não vai temer, porque o Senhor é contigo. Então, irmãos, você tem que entender que a religião, ela vai te prometer mundos e fundos. E há pessoas aqui dentro que decepcionaram com a religião, decepcionaram com líderes religiosos, que se basearam a fé em pessoas e foram decepcionadas e frustradas. Coloque os seus olhos no bom pastor essa noite. Coloque os seus olhos no bom pastor, porque ele dá a vida pelas ovelhas, ele está pronto para proteger as ovelhas. O pastor Jesus Cristo é o seu bom pastor, meu irmão. É ele que deu a vida a você. A religião, ela trabalha com o medo e a recompensa. Ela trabalha com medo e a recompensa. É fácil você ligar a sua televisão, é fácil você ligar a sua internet e você ouvir um evangelho que se você trazer 1000, você vai ganhar 100.000. Se você trazer 10.000, você vai ser bem sucedido na sua vida, você vai ser próspero, o devorador não vai chegar na sua casa. Migrador, cortador, tudo aí que você imaginar. Gente, a gente já recebeu tudo. A gente é as pessoas mais felizes da terra, com problema, sem problema. Nós temos que todo dia levantar a nossa mão para o céu, dar glória a Deus por isso, porque o nosso bom pastor deu a vida por mim e por você. Nós estamos em um aprisco, seguro por Ele, guardado por Ele. A religião, ela vai trabalhar com recompensa. Se você subir a escada, se você trazer isso, se você fazer aquilo, se você doar mais tempo para a igreja, se você fazer mais a obra de Deus, Deus vai te amar mais. Irmão, Deus te ama mais, Deus te ama muito. Deus te entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o suficiente para nós essa noite. Isso é o suficiente. A nossa maior recompensa é Jesus ter morrido por nós. Então escute, a religião vai te prometer uma recompensa. É mentira. Jesus vai te prometer uma cruz. Ele vai te prometer negar-se a si mesmo todo dia. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E a religião também vai colocar medo. Ela vai colocar medo na gente, irmãos. Às vezes a gente olha a nossa vida financeira e fala assim: meu Deus, será que esse mês eu não dei o dízimo certo? A gente olha, às vezes nós estamos enfermos e fala assim: meu Jesus, aonde que eu estou errando? Essa semana, conversando com o irmão, ele me contou mais de 10 problemas da vida dele. Pastor, será porque eu estou usando bermuda? Pastor, será porque eu fui no culto e cheguei atrasado? Pastor, será porque Deus deixou de me amar? Será que Deus está querendo me provar alguma coisa?
Não, deve ser porque esse mês eu fiz um pecado, eu fiz algo errado, eu menti. E a mão de Deus está caindo sobre a minha vida agora. Ela vai colocar medo na gente. Mas o que Deus quer de nós é um relacionamento. Ele quer um relacionamento diferente. Quando você entende um pouco de paternidade com seus filhos, quem aqui tem filhos? Quando você coloca a paternidade e tira a religião, você vai ver que se seu filho chegar a tirar 0 na prova, ou 10 na prova, é uma questão dele agradar o seu coração. Se meu filho chegar e falar assim: pai, tirei 10 na prova, nossa, eu vou ficar muito feliz com ele. Se amanhã ele chegar: pai, eu tirei 0 na prova, não, você é burro, você tem que, olha para você ver, eu pago a sua escola, pago as suas matrículas, vai estudar mais, menino. Deus procura filhos e ovelhas, amém? E a religião vai te colocar medo. Não, minha vida está uma bagunça, está uma dificuldade, estou achando que Deus está pesando a mão em mim. Versículo 3. Versículo 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e segue. Vai diante delas e as seguem, porque eles reconhecem a sua voz. Deixa eu só te explicar o que Jesus está falando aqui. Um aprisco era um cercado. E à noite os pastores traziam as ovelhas de vários lugares, dos pastos, e colocavam naquele aprisco. Então havia ovelhas de vários pastores em um só lugar. E havia um segurança, um porteiro que ficava na porta, onde ficava ali para proteger dos salteadores, dos lobos. E o que Jesus está dizendo aqui e eu vi um videozinho que ilustra isso, muito bacana, que os meninos começavam a chamar as ovelhas, e as ovelhas não iam, mas quando elas ouviam o pastor, e o pastor falava algo, o pastor direcionava a voz, as ovelhas saíam gritando daquele jeito delas, e iam em direção ao pastor, porque elas conheciam o pastor delas. O que Jesus está dizendo é que as ovelhas estão no aprisco, e quando chega o bom pastor e a chama em meio a tantas ovelhas, somente a que são daquele pastor vai vir em direção a ele. As outras não reconhecem, não vão. A pergunta que eu tenho para te dizer você essa noite aqui: qual voz você tem escutado nesses dias? Qual voz você tem dado ouvido a esses dias? Qual voz você tem experimentado? Qual direção você tem seguido? A quem você tem acompanhado? Porque Jesus é o bom pastor, e Ele vai adiante das suas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o exemplo. Eu vou adiante. Sabe por que Ele fala para a gente perdoar? Porque Ele nos perdoou um dia. Sabe por que Ele fala que nós temos que dar a nossa vida a Ele? Porque Ele deu um dia a vida a nós. Escute vocês aqui que vão batizar hoje. Jesus não vai pedir nada de vocês que Ele não tenha dado primeiro a cada um de nós. Jesus não vai pedir nada de vocês que Ele mesmo não tenha dado para vocês antes. Se é perdão que vocês precisam liberar, Ele já perdoou vocês. A religião faz isso com nós. Ela nos tira desse contexto de amor, de relacionamento, de voz do pastor, e nos sufoca. Você quer ver uma história típica, uma passagem típica? Pedro.
Jesus começou: Pedro, eu vou morrer, eu tenho que ir para a cruz, eu vou ter que morrer, eu vou ter que dar minha vida para que os homens recebam a salvação. Pedro falou: de maneira nenhuma você vai fazer isso. De maneira nenhuma eu vou aceitar que isso aconteça com você. Eu vou morrer por você. Jesus falou assim: Pedrão, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Irmão, se alguém falar assim: você vai brigar com a sua esposa, eu nem conversava com a minha esposa, pelo menos um dia. Foi profetizado para Pedro, foi avisado para Pedro: você vai me negar. Jesus está lá no pátio, preso para ser crucificado. Aparece alguém e fala assim: opa, ele aqui andou com ele, ó. Esse aqui andou com ele. Esse aqui é um deles, pega ele aí. Opa, pera aí. Eu nunca vi esse homem. Eu nem sei quem que é esse homem. Falou até asneira lá na hora, irmão. Sabe por que Pedro não foi morto naquele dia? Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque Jesus tinha que morrer por Pedro primeiro, para depois Pedro morrer por ele. Deus só vai te pedir alguma coisa, porque Ele te deu primeiro, Ele te deu a vida. Por isso Ele fala: morra por mim. A religião te pega de algo antes, te sufoca. Jesus é o nosso exemplo maior. É o nosso exemplo maior. A religiosidade, ela trabalha pelo empenho. Você precisa produzir, você precisa fazer, você precisa estar na igreja 24 horas. Olha, você tem que estar aqui, e isso, e aquilo. Irmãos, essa semana eu até escutei de um pastor que tinha uma senhora muito humilde na igreja dele. E essa senhora sempre chegava lá e entregava o maior dízimo. E morava em uma vila perto da igreja. E ele falou: gente, o que está acontecendo? E aí começou a saber, essa irmã era faxineira, lutava. E aí ela chegou e perguntou: vou ter que conversar com essa irmã, né, e tudo, porque é muito dinheiro que todo domingo ela entrega ali. E aí quando ela foi conversar com essa irmã, o pastor perguntou assim: filho, eu estou vendo que você entrega um dízimo tão alto aqui na igreja, o que você trabalha? Pastor, eu sou faxineira. Mas você tem um conhecimento do dízimo, da oferta, como que funciona biblicamente? Pastor, eu aprendi na minha igreja que tem um dízimo, tem o bidízimo, tridízimo e mais uma recompensa na oferta. Ou seja, ela dava quase 80% do salário dela para a igreja, porque ela escutou a voz de um salteador. Ela escutou a voz do... É por isso que a Bíblia, ela é a nossa base de regra, irmão. Por isso que a Bíblia é a autoridade máxima na igreja. Saiu da Escritura, não está na Escritura, questiona por quê. Pergunta o porquê. E aquela mulher sofrida, suada, entregava quase 80%. Eu já vi gente entregando até casa. E glória a Deus. Não estou falando para você não entregar não, você tem que ter um coração generoso sim. Quando Deus te abençoa, quando Deus te prospera, mas você dá com uma consciência bíblica. Eu não estou dando porque foi me imposto dar. Eu estou dando o quê? Com alegria, não é por necessidade, que meu coração está feliz porque Deus está fazendo na minha vida. E a religião vai colocando os percalços na vida da gente. Relacionamento, quando você tem um relacionamento profundo com alguém, quando aquela pessoa fala alô no telefone, você já sabe quem que é. O Evangelho é baseado no exemplo maior, Jesus Cristo. Versículo 6 assim: Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, afirmou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvidos.
Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ele diz: Timóteo, vai chegar um tempo que eles não vão suportar a sã verdade. E como coceira nos ouvidos, falarão de fábulas. Prega o evangelho a todo tempo. A todo momento a palavra esteja na sua boca e nos seus lábios. Qual evangelho você tem vivido, irmãos? O evangelho da religião ou o evangelho do relacionamento? Porque o que Deus procura são adoradores. O que Deus procura, irmão, não são religiosos. O que Deus está à procura essa noite são pessoas que adoram em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana é o maior exemplo disso. A cultura dela dizia: olha, naquele monte que eles te adoram, naquele monte que eles inclinam e oram ao Senhor. E Jesus disse: olha, vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo em que não vai ser mais naquele monte ou naquele lugar. Vai chegar um tempo em que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É aqueles que estão adorando em espírito e em verdade. É esse em que o Pai tem procurado nesse tempo, irmãos. São adoradores. Não tem problema se você tem 30, 40 anos de evangelho. Eu quero te perguntar essa noite: você é um adorador que está aqui essa noite? Não importa se você veio na igreja 4 vezes, se você participou da vigília. A pergunta essa noite: Deus está à procura de adoradores. Ele está procurando adoradores. Jesus diz que Ele é o bom pastor e que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Evangelho de João, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: olha, eu tenho que ir, eu vou morrer. Eu estou indo para o meu Pai preparar a morada. Os discípulos com o coração conturbado falou: mestre, não. Jesus acompanhou, os discípulos acompanharam todos os milagres que Jesus estava fazendo. Imagina, irmão, você está com Jesus fazendo milagres, ressuscitando Lázaro, curando cego, coxo, enfermo, leprosos, e de repente aquele homem que está com você fala assim: ei, eu preciso ir preparar a morada para vocês. E o coração daqueles homens ficaram conturbados. E ele falou: olha, agora aprenda uma coisa, eu sou o caminho. Tomé pergunta: Jesus, para onde nós vamos? Como deveremos seguir? E ele diz: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus, a vida é Jesus, a salvação é Jesus. A salvação é Jesus, meu irmão. É Jesus. Talvez você tenha andado por caminhos aí tortuosos que não são de Jesus. Talvez você está aí em uma religiosidade imensa, porque, irmãos, isso é a inclinação do homem, ser religioso e não viver de um relacionamento com Deus. E viver de uma vida diária de devoção a Deus. Não é só um domingo que você entrega a Deus, não. Todos os dias da sua vida você tem que entregar a Jesus. Todos os dias você tem que estar de joelho dobrado diante do Pai, adorando. A gente criou uma cultura, irmão, no Brasil, e nada contra, é cada um, isso foi surgindo, mas a nossa cultura é que a gente vai cultuar a Deus um dia só na semana, para a gente recarregar a bateria para o resto da semana, Deus abençoar a gente.
E a gente vive a semana toda da maneira que a gente quer, da forma que a gente quer, na força do nosso braço. O culto começa na segunda-feira de manhã. Hoje à meia-noite o culto já está começando. Amanhã, na hora que você acordar para trabalhar, está acontecendo um culto. O culto é você é um culto vivo a Deus. A gente só vem aqui domingo para entregar aquilo que a gente já fez tudo durante a semana. Quando você está trabalhando, você está cultuando a Deus. Quando você está pagando suas contas, você está cultuando a Deus. Quando você está cuidando da sua família, você está cultuando a Deus. É o culto diário ao Senhor. E a gente encontra aqui nesse ambiente para quê? Para entregar a Ele tudo que a gente já viveu lá fora. Irmãos, entenda uma coisa. A igreja não é essas paredes. A igreja não são esses bancos que você está sentado. A igreja não é esse telão. A igreja não é essa estrutura física. A igreja somos eu e você. Se a gente está aqui só para ocupar o lugar na cadeira, irmão. Se a gente está aqui só para ser servido. Cara, nossa mentalidade está errada no reino de Deus. Fica à frente do ministério e vê a necessidade que é humana. Há uma necessidade clamando todos os dias na sua porta, irmão. Por uma palavra. Por uma oração. Por um falar, Jesus te ama. A igreja não foi chamada para esse espaço, irmão. A igreja se reúne aqui só para entregar aquilo que ela já está vivendo lá fora, do portão para fora. E eu não estou aqui falando de ministério não, irmão. Estou aqui falando de vida com Deus. De entender que se você é um motorista de ônibus, você precisa pregar para alguém, Jesus para alguém. Se você trabalha num caixa de uma padaria, você precisa falar assim, Jesus te ama, meu filho. Se você trabalha vendendo, quando chega na casa de um cliente, você faz a venda e fala assim, deixa eu fazer uma oração para você, para sua casa. Eu estava aqui na Pampulha, há pouco tempo atrás, numa casa de uma senhora riquíssima, perto da casa do governador. E ela falou assim, filho, você trabalha só com isso? Eu falei, sim, mas eu posso fazer uma oração para sua casa? Eu sou cristão. Olha como as pessoas estão com sede de Deus, irmãos. Ela chamou o jardineiro, o cozinheiro, o motorista, ela, o cachorro, veio todo mundo. E meu trabalho eu fico todo sujo. Pensa num pintor, num gesseiro, né? Não é bastante, mas mais do que isso. E eu naquela sala, numa mansão, todo sujo, pregando para aquela senhora riquíssima e para os funcionários dela. E aí aquela mulher chorou, eu falei assim, filha, você precisa aceitar Jesus. Se você não tiver Jesus, não adianta o seu dinheiro, a sua riqueza. Jesus morreu pela vida de cada um de vocês. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa abrir os seus ouvidos essa noite, porque o Espírito quer dizer para você. Pastor, eu sou um padeiro. Você conhece o pão da vida, filho. Que aquele que comer um dia nunca mais vai ter fome. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para resumir e finalizar tudo? Porque a maioria dos seres humanos vive uma religiosidade. Por que todo mundo não vive no Evangelho, irmãos? Porque a nossa tendência é ser pessoas religiosas. Você já fez essa pergunta? Porque se tornar uma ovelha não fala de mérito e não fala de conquista.
Se eu perguntasse para alguém aqui, qual animal que você queria ser essa noite? A maioria de vocês ia falar um leão. Poucas pessoas iam falar que queriam ser uma ovelha. Eu queria ser um macaco. Eu queria ser um leão. Eu queria ser uma girafa. Eu queria ser tudo, a menos de ser ovelha. A ovelha é inofensiva, quase que não enxerga. Sabe por que a gente vive a religiosidade? Porque a gente precisa abrir mão do mérito da gente. E isso dói na gente. Tudo o que aconteceu de bom na sua vida até hoje, foi Deus quem te proporcionou. Se você chegou até aqui essa noite, foi porque Deus permitiu que você chegasse. Não foi mérito seu, não foi esforço seu somente, foi porque Deus quis assim na sua vida. Essa noite você precisa entrar por esse aprisco e escutar a voz do seu bom pastor, porque Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E Ele continua dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Será que essa noite você está disposto a entregar a sua vida a Ele verdadeiramente? Será que essa noite você está falando assim: Senhor, essa noite eu te entrego a minha vida por inteiro, porque você entregou a sua vida por mim primeiro. O ladrão, ele vai vir para matar, roubar e destruir. Ele veio para te dar a vida, meu irmão. O contexto religioso aqui da época era tão forte que Ezequiel profetizou para os pastores da época. Ezequiel capítulo 34. Olha o que Ezequiel fala, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É uma profecia messiânica, a vinda de Jesus. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-lo-eis de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia da nuvem da escuridão. Sabe o que a profecia de Joel está dizendo? Jesus está dizendo que Ele viria nesse tempo para buscar as suas ovelhas. E Ele veio. Ele mesmo veio e Ele mesmo está dizendo agora: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. A profecia de Joel 34 está se cumprindo. Jesus, o bom pastor, um dia pisou nessa terra, e você é resultado do fruto penoso do trabalho dele, como diz a palavra de Deus. E hoje Ele olha para mim e para a sua vida, e Ele se alegra por esse fruto, pela nossa restauração, pela nossa casa, pela nossa família, por estarmos diante do Senhor, meu irmão, nesse dia. Você é fruto daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E ninguém pode roubar de você. Ninguém pode roubar de você, meu irmão, porque Ele que pagou o preço pela sua vida. Então o que Ele quer essa noite de você é um relacionamento genuíno e verdadeiro com Ele. É uma vida entregue no altar, verdadeiramente. Não é um religioso que Ele procura, é um adorador que adora em espírito e em verdade. Se coloque sobre os seus pés.